Ô, gente boa, vamos para mais uma videoaula aí, agora concurso ESA, ou ESSA 2019, e eu coloquei as últimas questões dos últimos concursos. O material está aqui, nós faremos a correção por aqui, né, como de costume. Porém, os dois primeiros textos são dois poemas, tá vendo? Olha. Então, por aqui vai ficar bastante legível. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar os dois por aqui, os dois também estão disponibilizados lá no site, e aí eu vou ler o poema por aqui, ó, através do visualizador de fotos, tá? Aqui eu consigo ampliar, tá vendo? E aí eu consigo fazer um lance legal, tá? Então, eu vou ficar pulando do Word para o visualizador de fotos do Windows. Por favor, se você puder dar uma força para o canal, inscreva-se, divulga esse canal para a gente poder crescer e atingir as pessoas que precisam de material gratuito. Tá? Bora estudar. Na número 1, ainda não farei a leitura do poema. Dá para resolvermos por aqui. Façamos a leitura atenta do enunciado. A respeito do conceito de erro em língua, o gramático Luiz Antônio Sacconi, em sua obra Nossa Gramática, Teoria e Prática, afirma: em rigor, ninguém comete erro em língua, exceto nos casos de ortografia. O que se comete são transgressões da norma culta. De fato, aquele que, no momento íntimo do discurso, diz ninguém deixou ele falar, não comete propriamente erro. Na verdade, transgride a norma culta. Vale lembrar, finalmente, que a língua é um costume. Como tal, qualquer transgressão, ou chamado erro, deixa de sê-lo no exato instante em que a maioria absoluta o comete, passando, assim, a constituir fato linguístico, registro de linguagem definitivamente consagrado pelo uso, ainda que não tenha amparo gramatical. Aqui eu tenho a referência. Agora eu quero chamar nossa atenção para esse lance que o próprio gramático escreve. Olha esse pedaço aqui. Maioria absoluta. Você sabe o que esse cara fez? Ele fez um pleonasmo. A maioria já é maioria. A minoria é minoria. A certeza é certeza. Então, não preciso falar certeza absoluta, porque não existe meia certeza. Não existe meia maioria. Não existe meia minoria. Ele quis dar ênfase à maioria, né? Ele usou essa absoluta para dar ênfase. Mas o próprio gramático já pisou na bola quando ele escreveu maioria absoluta. O ideal seria escrever no exato instante em que a maioria o comete. O absoluto aqui, ó, ele não tem um valor diante de maioria, porque a maioria já quer dizer o todo, ou a grande parte. Tá, vamos agora para as letras. Considerando o conceito de erro em língua exposto acima, assinale a alternativa em que se apresenta uma transgressão da norma culta considerada fato linguístico. Então, essa questão, ela não me fala o que eu devo fazer. Ele fala só para marcar a alternativa em que se apresenta uma transgressão da norma culta. Então, pode ser qualquer coisa da gramática. Pode ser concordância, pode ser regência, pode ser sintática, semântica, estilística e por aí vai. Precisamos ler. Temos aqui essas 5 opções. Letra A. Não sei aonde o elefante quer chegar. Essa primeira, esse aonde aqui, está correto. Porque quem chega, chega a algum lugar. Então, eu tenho o aonde com o a algum lugar, o a do a algum lugar vem para cá. A segunda explicação é uma dica muito importante.
Se você usa o onde, é parado. Se você usa o aonde, é dinâmico. Então, o onde é estático, parado, e o aonde é dinâmico, em movimento. Eu não sei aonde o elefante quer chegar. Aonde o elefante quer chegar, quer dizer que ele está em movimento. Então, essa letra A está correta. E eu estou em busca de uma transgressão, então essa daqui deve ser eliminada. Letra B. Ana Lins Bretas, cujo pseudônimo era Cora Coralina, foi uma grande escritora brasileira. Eu tenho aqui a oração principal, que é Ana Lins Bretas. Eu tenho aqui, foi uma grande escritora brasileira. Você consegue fazer isso? Olha, essa é a oração principal. Ana Lins Bretas foi uma grande escritora brasileira. Eu estou explicando isso aqui dentro, é a oração subordinada adjetiva explicativa, delimitada por vírgulas, por enquanto tudo ok. E esse cujo aqui foi usado com valor possessivo. Então ele também está correto. A letra B está correta, então eu vou eliminá-la. Eu estou em busca da letra incorreta. E há, por fim, os olhos, onde se deposita a parte do elefante. Está lá no poema que a gente vai ler depois, mas por aqui a gente consegue ver se tem erro ou não. Esse onde, será que ele está certo? E há, por fim, os olhos, onde se deposita. O onde é utilizado quando eu quero falar de lugar. Então, qual é o lugar onde é depositado? Os olhos. Eu deposito a parte do elefante. Esse onde remete a olhos. Onde é usado no caso de lugar. Onde se deposita? Onde é depositado? Nos olhos. Letra C também está correta, então ela deve ser eliminada. Letra D. Ele não encontrou o de que carecia, o de que carecemos. Quem carece, carece de alguma coisa, então tem a preposição correta aqui. E aqui tem outro carecer, carecemos de que, o de também está aqui. Então a letra D está correta. Letra E. É uma das poucas opiniões do poeta onde existe uma controvérsia. Ora, onde, acabamos de falar aqui agora na letra C, foi feito para mostrar o lugar. É um lugar. E esse onde não retoma um lugar. O certo para colocar aqui seria, é uma das poucas opiniões do poeta em que existe uma controvérsia. Não é onde, é em que. Então essa é a letra incorreta. Vamos aqui ao enunciado. Assinale a alternativa em que se apresenta uma transgressão da norma culta. Então, ficou a letra E. Esse vídeo, cara, eu vou falar mais baixinho, mais pausado, porque eu estou saindo de uma dengue, então fica complicado ficar falando muitas coisas e mais alto, fico meio sem ar. Então, a número 1 ficou a letra E. Número 2, eu vou precisar dos textos 1 e 2. Agora vamos ler os dois poemas. Poema 1 está aqui. Observe como eu vou ler o poema e vamos observar a estrutura do poema, tá? Geralmente, quando se fala em poema, fala-se em lirismo. O que é um poema lírico? É um poema cantado. E agora, com o modernismo, que a gente vai ver isso em literatura, especialmente o pós-modernismo, nós abandonamos a forma clássica do poema, onde há rimas, e passamos para versos livres. O que é um verso livre? Ele não possui rima. Por exemplo, meu coração muito grandão morre de paixão quando vê meu amorzão. Esse é o clássico, porque rimou tudo. Agora, esse aqui não é clássico,
porque ele não tem essa sonoridade que gera a rima. Vamos ver aqui, ó. Cada linha do poema é um verso. O conjunto de versos forma uma estrofe. Então, de beco até a palavra monturo é uma estrofe. E cada linha dessa daqui, ó, beco da minha terra, parará, parará, é um verso. Então, façamos a leitura. Becos de Goiás. Beco da minha terra. Olha como é que eu vou ler, tá? Eu não paro no verso, como se fosse final de linha. Eu paro com pontuação. Se tiver pontuação, eu paro. Se não tiver pontuação, eu não paro, tá? Tenta acompanhar aí. Quer ver? Olha. Beco da minha terra. Amo tua paisagem triste, ausente e suja. Teu ar sombrio, tua velha umidade andrajosa. Teu lodo negro, esverdeado, escorregadio. E a réstia de sol que ao meio-dia desce, fugidia e semeia poumes dourados no teu lixo podre, calçando de ouro a sandália velha jogada no teu monturo. Amo a prantinha silenciosa do teu fio de água, descendo de quintais escusos sem pressa e se sumindo depressa na brecha de um velho cano. Amo a avenca delicada que renasce da frincha de teus muros empenados e a plantinha desvalida de caule mole que se defende, viceja e floresce no agasalho de tua sombra úmida e calada. Amo esses burros de lenha que passam pelos becos antigos, burrinhos dos morros, secos, lanzudos, mal zelados, cansados, pisados, arrochados na sua carga, sabidos, procurando a sombra no range-range das cangalhas. E aquele menino, lenheiro ele, salvo seja, sem infância, sem idade, franzino, maltrapilho, pequeno para ser homem, forte para ser criança. Ser indefeso, indefinido, que só se vê na minha cidade. Amo e canto com ternura todo o errado da minha terra. Becos da minha terra, discriminados e humildes, lembrando passadas eras. Beco do Cisco, beco do Cotovelo, beco do Antônio Gomes, beco das Taquaras, beco do Seminário, bequinho da escola, beco do Ouro Fino, beco da Cachoeira Grande, beco da Calabrote, beco do Mingu, beco da Vila Rica. Conto a história dos becos da minha terra, suspeitos, mal afamados, onde família de conceito não passava. Lugar de gentinha, diziam, virando a cara. De gente do pote d'água, de gente de pé no chão, becos de mulher perdida, beco de mulheres da vida, renegadas, confinadas na sombra triste do beco. Quarto de porta e janela, prostituta anemiada, solitária, ética, engalicada, tossindo, escarrando sangue na umidade suja do beco. Becos mal assombrados, becos de assombração, altas horas, mortas horas. Capitão Mor, alma penada, terror dos soldados, castigado nas armas. Capitão Mor, alma penada num cavalo ferrado, chispando sangue, descendo e subindo o beco, comandando o quadrado, feixe de varas, arrastando espada, tinindo esporas. Mulher-dama, mulheres da vida, perdidas, começavam em boas casas, depois baixavam para o beco. Queriam alegria, faziam bailaricos. Baile sifilítico, era ele assim chamado. O delegado-chefe de polícia, brabeza, dava em cima. Mandava sem dó, na peia. No dia seguinte, coitadas, cabeça raspada à navalha, obrigadas a capinar o largo do chafariz na frente da cadeia. Becos da minha terra, becos de assombração, românticos pecaminosos. Tem poesia e tem drama. O drama da mulher da vida, antiga, humilhada, malzinada. Meretriz venérea, desprezada, mesentérica e xangue. Cabeça raspada à navalha, castigada à palmatória, capinando largo, chorando, golfando sangue. Último ato. O irmão Vicentino comparece. Traz uma entrada grátis do São Pedro de Alcântara.
uma passagem de terceira no grande coletivo de São Vicente, uma estação permanente de repouso no aprazível São Miguel. Caiu o pano. E aqui nós temos a referência. Eu tive que ampliar muito, né, para a gente conseguir ler. Vamos agora para o segundo texto, que é esse aqui, ó, que fala do elefante. Vamos lê-lo. O elefante. Fabrico um elefante de meus poucos recursos. Um tanto de madeira tirado a velhos móveis talvez lhe dê apoio. E o encho de algodão, de paina, de doçura. A cola vai fixar suas orelhas pensas. A tromba-se a novela, é a parte mais feliz de sua arquitetura. Mas há também as presas, dessa matéria pura que não sei figurar. Tão alva essa riqueza a espojar-se nos circos sem perda ou corrupção, e a pôr fim os olhos, onde se deposita a parte do elefante mais fluida e permanente, alheia a toda fraude. Eis o meu pobre elefante pronto para sair à procura de amigos no mundo enfastiado, que já não crê em bichos e duvida das coisas. Ei-lo, massa imponente, frágil, que se abana e move lentamente a pele costurada onde há flores de pano e nuvens, alusões ao mundo mais poético onde o amor reagrupa as formas naturais. Vai o meu elefante pela rua povoada, mas não o querem ver nem mesmo para rir da cauda que ameaça deixá-lo ir sozinho. É todo graça, embora as pernas não ajude e seu ventre balufo se arrisque a desabar ao mais leve empurrão. Mostra com elegância sua mínima vida e não a cidade alma que se disponha a recolher em si desse corpo sensível a fugitiva imagem, o passo desastrado mais faminto e tocante. Mas faminto de seres e situações patéticas, de encontros ao luar, no mais profundo oceano, sob a raiz das árvores, ou no seio das conchas, de luzes que não cegam e brilham através dos troncos mais espessos. Esse passo que vai sem esmagar as plantas no campo de batalha, à procura de sítios, segredos, episódios não contados em livro, de que apenas o vento, as folhas, a formiga reconhecem o talhe, mas que os homens ignoram, pois só ousam mostrar-se sob a paz das cortinas, a pálpebra cerrada. E já tarde da noite volta meu elefante, mas volta fatigado, as patas vacilantes se desmancham no pó. Ele não encontrou o de que carecia, o de que carecemos, eu e meu elefante, em que amo disfarçar-me. Exausto de pesquisa, caiu-lhe o vasto engenho como simples papel. A cola se dissolve e todo o seu conteúdo de perdão, de carícia, de pluma, de algodão jorra sobre o tapete, qual um mito desmontado. Amanhã recomeço. Aqui eu tenho também a referência do nosso saudoso Carlos Drummond de Andrade. Vamos agora à questão 2. Quanto à estrutura, os textos 1 e 2, ora, eu já falei a resposta antes da leitura dos poemas. Letra A. São haikais, pois transmitem imensa sabedoria em relação ao tamanho dos textos apresentados. O haikai, representado pelo poeta Bachot, traduzido por Cecília Meirelles, é uma estrutura que não tem nada a ver com isso aqui. Aí você fala assim, mas eu não sei o que são haikais, eu não sei o que são acrósticos, eu não sei o que são baladas, eu não sei o que são sonetos. Leia comigo, vai. São acrósticos que cantam determinado lugar ou coisa. Não sei o que é acróstico. São baladas que fazem referência a um tempo perdido. Não sei o que é balada. Letra D. São poemas modernos que apresentam versos brancos ou livres e estrofes polimétricas. Essa é a resposta. E você vai perceber que a letra E também não cabe. São sonetos e apresentam conteúdos ligados à sabedoria acumulada pelos poetas ao longo do tempo.
É meio complicado, cara, passar toda a informação de que você precisa para analisar o poema em cima da questão 2. Porém, quando eu comecei a leitura daqueles 2 poemas, eu já falei o seguinte: são 2 poemas modernistas. O que são poemas modernistas? Eles fogem daquela regra de número certo de versos, né? A sonoridade entre as estrofes. Então, olha aqui. Vamos pegar aqui, ó, a segunda estrofe. Quantos versos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho uma estrofe de um tamanho e outra estrofe de outro tamanho. Então aí já mostra que é um poema moderno, ou um poema modernista, ou poema pós-modernismo. A turminha que montou esse poema, chamado de poema piada, poema livre, versos livres, versos brancos, foi a galera lá do modernismo, pós-modernismo, Carlos Drummond de Andrade, Oswald de Andrade, Mário de Andrade. Foi uma galera que fugiu da padronização clássica. Tá? Então, são poemas modernos. Ah, mas eu não sei o que é moderno. Agora, aqui vem a dica. Apresentam versos brancos ou livres. Os versos são livres, ou seja, eles não apresentam sonoridade clássica. O verso 1 não rima com o verso 2. E as estrofes, elas são polimétricas, ou seja, cada um apresenta o seu tamanho. Cada um apresenta um número específico de versos. Então, cada um tem o seu tamanho. Tá? Então, os haikais, os acrósticos, as baladas e os sonetos, eles não cabem aqui. E observe que as letras A, B, C e D, elas trazem definições. Somente a letra D traz uma explicação branda. Perceba, letra A, haikai. B, acróstico. C, balada. E, soneto. Somente a letra D fala assim: são poemas modernos que apresentam. Sacou? Então é isso aí. Eu ainda vou postar análises de poemas, tá? Para a gente ficar mais por dentro desse assunto. Mas eu procurei ser o mais claro possível nessa número 2. Número 2 com a letra D. Número 3. Sobre os textos 1 e 2, analise as afirmações abaixo. Número 1. Descreve um exterior cuja aparência pode ser vista como deselegante, guardando, porém, tanto os becos quanto o elefante, um interior rico em poesia e vida. Essa aqui está certa. Você viu lá os becos, povoados por prostitutas, por doenças, pelos burricos, burrinhos que sobem, que descem espremidos, né? Pelos guardas. Então essa aqui está certa. O elefantinho é todo costurado, ele passa pelos lugares sem ser percebido, mas o interior dele é bonito. É um interior rico em poesia, é um interior rico em vida. Embora ambos sejam feios, esteticamente falando, fisicamente falando, o interior dos objetos, quais são esses 2 objetos? O beco e o elefante, é rico em poesia e rico em vida. 2. Revela uma construção erudita, rígida e intelectualizada de uma narrativa poética cuja forma apresenta estrofes regulares e longas, intercaladas por estribilho. O estribilho, cara, é uma repetição intencional de uma palavra ao final de um refrão, ao final de um verso ou ao final de uma estrofe. Na realidade, o estribilho pode ser até mesmo o refrão, para gerar sonoridade. Então isso aqui está errado. Olha, estrofes regulares, elas são irregulares. Olha aqui na questão anterior, elas são polimétricas. Várias medidas
Então elas não são regulares, elas são irregulares. E esse estribilho, que é a sonoridade, também não possui. Ele não apresenta isso no texto. Não precisava saber o que era estribilho. Precisava ficar de olho nisso aqui, ó. Estrofes regulares. Essa assertiva 2 está incorreta. 3. Há uma relação estreita entre prosa e poesia revelada no encadeamento que oscila entre a descrição e a narração. Olha só, poesia é quando eu vou rimar. É isso que a gente sabe, né? Faz um poema para mim. Eu curto muito poesia e tem, por exemplo, Cecília Meirelles, que é uma bela poetisa, que escreveu um poema intitulado Canção. Ele começa assim: pus meu sonho no navio, navio sobre o mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. As minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. Eu tenho outro poema, que é o meu poeta favorito, que é Augusto dos Anjos, que escreveu um poema assim: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência amada dos signos do zodíaco. Percebeu que há uma sonoridade? Quando não há sonoridade, a poesia se torna prosa. Por isso que eu declamei esses 2 poemas para você. Por isso que eu declamei essas 2 estrofes para você. Porque quando eu declamo com sonoridade, dá para se perceber que é uma poesia. E quando eu vejo que é prosa, é alguma coisa escrita sem rima. Então eu posso falar que esse poema aqui é um poema em prosa. Por quê? Eu estou contando uma história, olha, estou contando uma história sem rima. Então, é uma poesia em forma de prosa, em forma de texto. Então, essa questão 3 aqui, ó, essa assertiva 3 está correta. Por quê? Porque há uma relação estreita entre prosa e poesia, revelada no encadeamento que oscila entre a descrição e a narração. Bacana? Número 3, a primeira e a terceira assertivas estão corretas. Então ficou a letra C. Número 4. Assinale a alternativa em que os vocábulos são acentuados de acordo com as mesmas regras de acentuação gráfica das palavras abaixo transcritas, respectivamente. O que é respectivamente? Obedecendo à ordem proposta. Ou seja, um após o outro, segundo foi mostrado aqui embaixo. Primeiro sandália, depois úmida, depois só, depois sensível, depois conteúdo. Sandália foi acentuada porque é uma paroxítona terminada em ditongo. A palavra úmida é uma palavra proparoxítona. A palavra só é um monossílabo tônico, terminado em O. A palavra sensível é paroxítona terminada em L. E conteúdo, eu tenho aqui um hiato. O que é um hiato? Quando 2 vogais se separam. É um hiato do U. Essa regra serve para o I e serve para o U. Então agora eu vou encontrar aqui, entre essas letras, aqui apresenta as palavras que têm a mesma acentuação gráfica dessas aqui, nessa ordem, ou seja, respectivamente. A resposta correta é a resposta da letra A. Vamos explicar isso agora, e para explicar eu preciso fazer a divisão silábica. Eu tenho aqui res-tia. Eu tenho aqui si, fi, li, ti, co. V, monossílabo tônico. Grátis, grátis. Eu vou explicar tudo agora, tá? Não dá para ficar só dividindo, não. E baú, ba, u. Explicando, réstia, paroxítona terminada em ditongo. Sifili,
sífilítico. Faltou o ti aqui, ó, sífilite. Fazendo ao vivo, né? Assim mesmo. Sífilítico. O acento é aqui, a sílaba tônica é aqui, a palavra recebe o acento agudo, então é uma palavra proparoxítona. V, monossílabo tônico. São acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Grátis. Grátis é uma paroxítona terminada em S. Acentua. E baú, olha lá aí. Aqui ocorreu o hiato. Correto? Número 4, letra A. Número 5, muita atenção aqui. Considere os versos 19 a 23 do texto 2 transcritos abaixo. Mano, eu estou falando mais baixinho ainda porque minha voz está indo para o saco, tá? Então, eu tenho aqui, tipo, 10 questões, eu vou ter que falar... Não, eu tenho 13 questões. Vou ter que falar baixinho, porque senão não dá para fechar esse vídeo. Muita atenção aqui, olha. E há, por fim, os olhos, onde se deposita a parte do elefante mais fluida e permanente, alheia a toda fraude. Relendo, presta atenção. E há, por fim, os olhos, onde se deposita a parte do elefante mais fluida e permanente, alheia a toda fraude. Abaixo, você encontrará alguns ditados populares elencados. Qual destes ditados mais se aproxima da ideia veiculada no verso 23, alheia a toda fraude? Olha aqui, presta atenção. Letra A, fazer o bem sem olhar a quem. Tá vendo? Olha, nós vamos ter aqui a palavra olhos. Se eu tenho a palavra olhos, essa palavra olhos é relativa a quê nesse poema? Essa palavra olhos tem o seguinte significado nesses versos. É a parte mais pura do elefante, que sempre vai ficar alheia às fraudes. É uma parte pura, é uma parte verdadeira. Agora vamos observar aqui, olha, fazer o bem sem olhar a quem. Essa questão vai nos empurrar em todas as letras o fenômeno do olho, ou, passando para verbo, o fenômeno do olhar. Percebamos isso. Fazer o bem sem olhar a quem. Segundo, o pior cego é aquele que não quer ver. C, perto dos olhos, longe do coração. D, em terra de cego, quem tem um olho é rei. E letra E, os olhos são a janela da alma. Dá para arriscar nessa primeira leitura? Olha como é sutil, olha como é transparente, olha como é delicado, né? Como é delicada a posição dos olhos para o elefante. Ela não se contamina, ela percebe as coisas, né? Ela é fluida e permanente. Então, os olhos possibilitam ver as coisas sem fraudes. Vai ficar qual letra? Letra E. Os olhos são a janela da alma. Eles não se contaminam, eles estão abertos àquilo que se apresenta à nossa frente. E no caso do elefante, fluido e permanente, onde se deposita toda essa informação, toda essa percepção. Isso aqui, se fosse numa figura de linguagem, seria classificada como sinestesia. Essa parte do elefante, o olho, alheia, né, a essa fraude, dá uma ideia de inocência, entende? De pureza. Então, vai se aproximar da letra E,
os olhos são a janela da alma. Número 5, letra E. Número 6, o poema O Elefante, leia comigo. Letra A. Anuncia por meio da alegoria do animal que o tamanho dos problemas dos adultos é inversamente proporcional ao tamanho do elefante, sendo, ao mesmo tempo, um poema direcionado às crianças. Tem alguma coisa disso no texto? Que texto? No poema? Que forma é um poema? É um poema de versos livres, versos brancos, onde não há sonoridade poética. Daí eu posso falar que é um poema com o formato de uma prosa. O que é prosa? Um texto. Existe alguma coisa relacionado ao tamanho dos problemas dos adultos? Não tem. Letra B. Estabelece uma relação criador-criatura e, metaforicamente, é possível falar de um paralelo entre a arte e a artista. O conteúdo produzido pelo artista é causa e consequência, ao mesmo tempo, do trabalho do poeta com as palavras. Tá vendo? Encaixou. Por que encaixou? Primeira palavrinha mágica. O poema, ele é metafórico. Eu vou te mostrar um poema do meu segundo autor predileto. Olha esse poeminha aqui. Sorte no jogo, azar no amor. De que me serve sorte no amor se o amor é um jogo e o jogo não é meu forte, meu amor? Esse aqui é um jogo metafórico, porque ele fala aqui, olha, de que me serve sorte no amor se o amor é um jogo? Então, a metáfora do jogo atrás do amor. Paulo Leminski. Se você não conhece Leminski, conheça Leminski, porque Leminski é vida, vida poética. Então, metafórico, eu vou falar uma coisa para significar outra coisa. Eu vou dizer de uma maneira para transmitir uma mensagem com dois objetivos. E é possível fazer um paralelo entre arte e artista. Você não viu a construção do elefante? Olha, o conteúdo produzido pelo artista é causa e consequência, ao mesmo tempo, do trabalho do poeta com as palavras. Ele constrói o elefante à medida que ele constrói o poema. Agora as outras letras. Desconecta o elefante, criação de seu criador, retirando deste toda a sua capacidade criativa. Opção bizarra, absurda. Letra D. Mostra a criatura, o elefante, como algo definido e único. Criá-lo é tão trabalhoso que não há possibilidade de criar outros elefantes. Tá vendo, meu compadre? É absurdo. Não há possibilidade de criar outro elefante? De onde o cara tirou isso? Letra E. Revela. Opa, metaforicamente, cuidado com esse. Um descuido com o fazer poético ao descrever a deselegância do elefante mal construído, que segue pelas ruas de modo desequilibrado. Poderia ser a letra E, porque também está usando metaforicamente? Será? O que está errado aqui, eu chamo a sua atenção, é para isso aqui, ó. Um descuido com o fazer poético. No fazer poético é possível tudo. No fazer poético há uma liberdade incondicional. No poema, você pode escrever qualquer coisa, como os poeminhas básicos, quando a gente fala assim, ama quem te ama e não a quem te sorri, porque quem te sorri te engana e quem ama morre por ti. É bonitinho, como um outro poema de Cecília Meirelles, que é um haikai, né, do poeta japonês Basho, que ela escreve assim, uma libélula rubra, tirai-lhe as asas, uma pimenta.
Então não tem como você falar que teve descuido do fazer poético. Não tem como você falar que foi um descuido do autor. É proposital, porque um poema só pode ser desvendado pelo autor. É o chamado eu lírico, né, atrás do poema. Então esse descuido aqui destruiu a letra E. Tá? Então a letra E está errada. Número 6 ficou a letra B. Número 7. Observe os vocábulos destacados em negrito nos versos 39 a 44 do texto 2, transcritos abaixo. Vai o meu elefante. Esse o aqui, ó, é o quê, hein? Pela rua povoada, mas não o querem ver. E esse o? Nem mesmo para rir da cauda que ameaça deixá-lo ir sozinho. E esse lo? Esse lo, eu sei. Tá assim, deixá-lo, deixar quem? Ele. Eu não posso colocar ele aqui porque os pronomes pessoais do caso reto só podem ser utilizados no lugar do sujeito. Então, esse aqui é um pronome pessoal do caso oblíquo. Então, esse aqui é uma forma pronominal. E esse querem? Não o querem ver, não querem ver ele. Mesma situação. Esse o aqui foi utilizado na forma de um pronome pessoal do caso oblíquo, porque não pode colocar o ele, né? Mesmo caso do verbo deixar aqui, ó. E o é um artigo. Artigo definido masculino no singular. Sobre esses vocábulos, de acordo com a gramática normativa, considere as seguintes afirmações. O primeiro o é um artigo definido e o segundo é a forma pronominal oblíqua, assim como a forma lo em deixá-lo. Forma pronominal, forma de pronome. Esse aqui está certo. A colocação do segundo o junto ao advérbio de negação aproxima-se do registro mais utilizado no português falado no Brasil. Está falando de adequação linguística ou gramática normativa? Aproxima-se do registro mais utilizado? Isso aqui é apropriação linguística. Então não é gramática normativa. Essa 2 está errada. 3. O e lo nos versos, mas não o querem ver e deixá-lo ir sozinho, são formas pronominais que garantem a coesão referencial anafórica. O que é anafórica? Que remete ao termo anterior. Então, formas pronominais. Esse aqui também está correto. Vamos ver essa forma anafórica aqui, olha. Vai o meu elefante, mas não o querem ver. Não querem ver quem? Ele, o elefante. Tá? Para rir da cauda que ameaça deixá-lo. Deixar quem? Ele, elefante. É uma forma, é uma coesão referencial anafórica. Estão corretas as afirmações, apenas a primeira e a terceira. Ficou a letra D. Número 7, letra D. Número 8. Considere os versos 95 a 98 do texto 2, transcritos abaixo. E todo o seu conteúdo de perdão, de carícia, de pluma, de algodão, jorra sobre o tapete. Presta atenção nessa jogada. A figura de linguagem construída a partir de uma relação entre os campos semânticos evocados pelo título do poema e de seus versos acima destacados é A ou O. Qual que é o título deste poema? Vamos lá. Esse poema aqui, ó. O título dele é O Elefante. Então eu tenho aqui perdão, carícia, pluma, algodão, que não são valores semânticos
não são sinônimos de um elefante, da qualidade de um elefante. O elefante é pesado, grandão, agressivo, ignorante, selvagem. Aqui eu tenho coisas leves. Observe a leveza: perdão, carícia, pluma, algodão. Então eu tenho um contraste entre o elefante, que é o título do poema, e essas palavras que nós discutimos agora. Então eu tenho uma antítese. Eu tenho o choque, eu tenho o contraste entre duas ideias que se suportam. Se fosse paradoxo, elas não se suportariam. No caso aqui foi antítese. Número 8, letra C. Número 9. A conjunção mas, que se repete nas estrofes do texto 2, nos versos 41, 58, 59, 77 e 83, qual que é a utilidade desse mas? Vamos lá no texto 2, nesses versos. Vamos pegar o 41. Vai o meu elefante pela rua povoada, mas não o querem ver. Pronto. Porém, não o querem ver. Vamos agora para o próximo, que é verso 58. Verso 58 está aqui, ó. Vamos ler tudo, né? Mostra com elegância sua mínima vida, e não há cidade, alma que se dispõe a recolher em si, desse corpo sensível, a fugitiva imagem, o passo desastrado, mas faminto e tocante. Agora vamos ler o verso 59. Mas faminto de seres e situações patéticas. Esse mas aqui, ele tem uma função adversativa. Verso 77, vamos lá. Esse passo que vai sem esmagar as plantas no campo de batalha, à procura de sítios, segredos, episódios não contados em livro, de que apenas o vento, as folhas, a formiga reconhecem o talhe, mas, porém, que os homens ignoram, pois só ousam mostrar-se sob a paz das cortinas a pálpebra cerrada. E por último, verso 83. E já tarde da noite volta meu elefante, mas volta fatigado, as patas vacilantes se desmancham no pó. Vamos ler. Eu percebi que essa conjunção mas aqui ela é adversativa, tá? Letra A. Exprime consequência de uma árdua tarefa dada ao elefante que, de tanto pesquisar, ficou exausto. Não consigo ver isso no que eu li. Vou marcar como errada por enquanto. Letra B. Tem, na verdade, uma função aditiva, embora sua forma seja a de uma adversativa, apenas liga as ideias, dando continuidade e sequência ao texto. Ora, essa aqui é interessante. Espera aí. Letra C. Traz em si uma ideia de compensação, como na oração. Não era bonito, mas esbanjava simpatia. Não, ele não é compensação. É uma diversidade. Então, essa aqui está errada. Letra D. Dá forma ao contraste entre a expectativa inicial e a volta para casa. O homem não se deixa receber a ternura que o elefante carrega. Ah, então isso aí, cara, é a correta, a mais correta de todas até agora. Vamos pegar aqui ao finalzinho, olha. E já tarde da noite volta meu elefante. Porém, volta fatigado, as patas vacilantes. Então, os outros mas utilizados aqui mostra, o contraste entre a expectativa e as porradas que ele vai tomando ao longo do caminho. Ele faz isso, mas acontece aquilo. Ele vai fazer aquilo, mas acontece aquilo outro. Aí ele tenta fazer outra coisa, mas acontece outra coisa.
E aí o homem não se deixa receber a ternura que o elefante carregava. Ficou a letra D. Já vou eliminar essa letra B aqui, então, ó. E aqui está a pegadinha, a armadilha. Letra E. É a conjunção mais comumente utilizada entre as adversativas. Até aqui está correto. Porém, depois está tudo incorreto, não exercendo, no entanto, relação de contraste nos versos do texto. Ele gera esse contraste, sim. Ele é adversativo. Até aqui está correto, ó. Essa parte está correta, ela é adversativa. Agora o restante não. Ele gera o contraste. Então a letra E está errada. Por que gera o contraste? Ele sai com a expectativa e volta para casa com uma realidade totalmente diferente daquilo que ele imaginava. Número 9 ficou a letra D. Número 10. Considere os versos 68 a 80 do texto 2, transcrito abaixo. Esse passo que vai sem esmagar as plantas no campo de batalha, à procura de sítios, segredos, episódios não contados em livro, de que apenas o vento, as folhas, a formiga reconhecem o talhe, mas que os homens ignoram, pois só ousam mostrar-se sob a paz das cortinas a pálpebra cerrada. Acerca do vento, folhas e formiga, pode-se afirmar que, olha que fantástica essa questão. Letra A. Significam a procura do poeta por novos sítios, ou seja, novo público, futuros leitores do poema. São comparados ao livro que o poeta pretende escrever sob a paz das cortinas. Letra C. Não constituem elementos naturais capazes de compreender e espelhar a natureza do elefante. Letra D. Estão presentes no poema com o objetivo de exaltar o comportamento humano que só se mostra sob a paz das cortinas, a pálpebra cerrada. E letra E. Eles não ignoram o que o homem ignora. Concorda com essa letra E? O homem não percebe várias coisas. O homem ignora. E quem percebe isso? Esse passo que vai sem esmagar as plantas no campo de batalha à procura de sítios, segredos, episódios não contados em livro, de que apenas o vento, as folhas, a formiga, reconhecem o talhe. Só eles reconhecem. Porque o coitado do homem ignora. Correto? Então, essa questão aqui ficou a letra E. Essa questão é número 10, ficou a letra E. Número 11. A respeito do vocábulo sabidos, pode-se afirmar que... Esse aqui é o texto 1. Vamos lá no texto 1. Verso 21. Amo esses burros de lenha que passam pelos becos antigos, burrinhos dos morros secos, lanzudos, mal zelados, cansados, pisados. Aqui agora, arrochados na sua carga, sabidos, procurando a sombra no range-range das cangalhas. Voltando. Então, a respeito do uso do vocábulo sabidos, pode-se afirmar que indica a esperteza dos burrinhos dos morros ao optarem por ter suas cargas arrochadas. Será que eles são espertos em arrochar a carga? Não. Definitivamente, eles não estão procurando sofrimento. Letra B. Confere valor semântico positivo à expressão burrinhos dos morros. Opa! Um valor semântico positivo, ou seja, valor semântico é de interpretação, é de sinônimo. Então, embora burros, eles aceitam, eles comportam a palavra sabidos. Por que eles são burros e sabidos? Eles são burros por causa
da espécie dele, da natureza dele, de ser burro. Agora, por que ele é sabido? Porque ele procura a sombra. Mesmo, né, com todo esse sofrimento, ele é sabido. Ele vai procurando a sombra. Voltando ao texto. Confere valor semântico positivo, porque ele não é de todo burro. Burro é a espécie dele, ele não é burro. Ele é sabido, porque ele procura pelas sombras. Então, confere valor semântico positivo à expressão burrinhos dos morros. Letra C. Compara a escolha dos burrinhos dos morros pelas cangalhas à imundícia dos becos antigos. Nada disso. Letra D. Estabelece uma ideia contraditória e pejorativa à expressão burrinhos dos morros. Essa letra D está errada porque ela vai contra a letra B. Observe que a letra D nega a letra B. Não é expressão pejorativa. Quando eu falo de burrinho sabido, é uma expressão positiva. Letra E. Reforça o sentido de animal maltratado por seus donos, uma atitude distinta daquela conferida pela voz poética, que aparece no primeiro verso da estrofe em questão. Ele não vai reforçar o sentido de animal maltratado por seus donos. Sabido, será que o vocábulo sabido reforça o sentido de animal maltratado? Essa é a tal da questão ilógica, absurda. Número 11 ficou a letra B. Número 12. E aquele menino, lenheiro ele, salvo seja. O modo em que se encontra o verbo ser na forma verbal acima destacada, em contraste com o modo de todas as outras formas verbais do poema, evoca, primeiro, eu preciso conjugar esse verbo. Em que modo e em que tempo ele foi conjugado? Presente do indicativo, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Presente do subjuntivo, que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. O modo indicativo exprime certeza. O modo subjuntivo indica dúvida. Vamos lá. Letra A. O indício de certeza característico do modo indicativo das formas verbais em português, pois é certo que a vida do menino é amarga. Errado. Isso aqui não pode indicar certeza, porque isso aqui está no modo subjuntivo. Letra B. Algo irreal, hipotético, expresso pelo modo subjuntivo, que aponta, no entanto, para um desejo, uma possibilidade, no caso de que o menino seja resgatado daquele cotidiano que lhe rouba a infância. Ah, bacana, fechou. Modo subjuntivo. Agora as outras vão pular, quer ver? Olha. Letra C. Um anúncio, um sinal pertinente ao modo indicativo de que o menino será salvo de sua realidade tão dura. Errado. Modo indicativo? Errado. Isso aqui é modo subjuntivo. Letra D. Mesma coisa, a certeza expressa pelo modo verbal de que a existência do menino é atravessada pelo trabalho infantil. Também está errado. Não existe certeza. Letra E. O tom imperativo da voz poética, que está presente não apenas esse verso, mas ao longo de todo o poema. Imperativo, voz imperativa, está errado. Não é modo imperativo, é modo subjuntivo. Número 12 ficou a letra B. Número 13. Sabe-se que o prefixo de negação in na língua portuguesa pode assumir diferentes formas de acordo com a ocorrência dos fenômenos de assimilação e mesmo de dissimilação. Assinale a opção em que o significado do prefixo in difere do sentido encontrado nas palavras indefeso
e indefinido, no verso abaixo transcrito. Ser indefeso, indefinido, que só se vê na minha cidade. Então, indefeso, sem defesa. Indefinido, sem definição. Se eu tenho esses dois in negando, eu preciso achar uma palavra aqui em que o in não negue. Alimentar a criança é indispensável ao seu crescimento saudável. Esse in aqui nega o dispensável. Então, essa letra está certa e não cabe na resposta. Esse in realmente nega. Letra B. A conclusão a que se chegou parecia algo ilógico. Ó, que legal! Saiu de in e foi para i. Mesmo assim, ilógico, falta de lógica, negando a lógica. Sua situação me parece irregular. Agora também é i. Irregular, não regular, também é negação. Letra D. Eles estavam impossibilitados de frequentar aquele local. Eles impossibilitados sem possibilidades. Estou negando a possibilidade. Então a letra D também não pode entrar como resposta. Letra E. Ele está tão fraco que já não consegue ingerir. Esse in antes do gerir é negar o gerir? Ingerir não tem nada a ver. Se eu colocar não ingerir, aí eu estaria negando. Mas ingerir é consumir. Então essa letra E é a letra que difere das demais. Ô, gente boa, vou terminar o vídeo por aqui. Desculpe-me pela voz, porque eu estou assim bem gripado e saindo de uma dengue fodida. Por favor, mano, se esse vídeo foi útil para você, divulga o canal pra gente, divulga o material, fala do Nirvana Atômico, leva essa ideia para sua sala, para o seu cursinho, para sua escola, sala de estudo, pode crer. Eu desejo muita paz, muita luz e muita harmonia na sua vida. Muito obrigado pela companhia, pela confiança. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!